Bom dia a todos. Nesta manhã muito bonita e gloriosa, eu estava examinando sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o interesse, o tudo do cristão, de nós que cremos na palavra, cremos em Cristo, cremos na verdade, o interesse pessoal e o interesse espiritual de nós tem que ser na vinda, ou a vinda de nosso amado e Salvador, Jesus Cristo. E antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Mestre, que restabelecerá o seu reino sobre a terra, para reinar com os seus santos, os seus filhos, os seus predestinados, tem que haver também, antes disso, a vinda do falso Cristo. Estas coisas você não ouve na tua igreja. Talvez na tua igreja você só ouve Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, vem. Cristo vem, Cristo vem. Mas antes do Cristo verdadeiro, que sacrificou-se com sua morte para nos salvar, tem que haver a vinda do falso Cristo, o homem do pecado. Antes disso, não tem como Cristo aparecer para levar ou para restabelecer seu reino na terra. Não tem. Você diz, aonde está escrito isso, irmão Luiz? Segunda Tessalonicenses, na Bíblia original, não tem primeiro e segundo, é tudo. Tem o primeiro e segundo também, mas não está escrito segundo, mas é Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Fraternidade de Tessalônica. Estou lendo na página 767 da original Bíblia. Depois nós vamos ler também, igual a outra. Quanto à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, o apóstolo falando. Quanto à volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso reencontro com Ele, pedimos que vocês não se entristeçam e nem se desesperem tão facilmente, está dizendo o apóstolo. É a palavra que eu estou lendo. Tão facilmente, está escrito aqui, mesmo que seja por pregação ou vidência. Chegou-se ao ponto de haver cartas falsas escritas em meu nome. Paulo falando. 2 Tessalonicenses 2. De outros professores dizendo que Jesus Cristo já voltou espiritualmente, que o reino já está entre nós. Eles pegaram minha primeira carta enviada para vocês e interpretaram de um modo errado. Vamos ler, continuar. Não se deixe enganar por ninguém de forma alguma.
Olha o conselho de Paulo. Você vai ficar ouvindo só a vinda de Jesus, vinda de Jesus, vinda de Jesus, Jesus está curando, Jesus está salvando, plá, lili, tal, e tal, e tal, e canta bonito, e o povo, mas veja aqui, ó. Não se deixe enganar por ninguém de forma alguma, pois antes do reino chegar, é que eu disse para vocês, antes do reino chegar, o reino de Cristo verdadeiro chegará um dia sim, mas antes desse reino de Cristo chegar, antes dele voltar primeiro, os judeus deverão aceitar o seu Messias. E vai se levantar e por aí, tá por aí. Os judeus deverão aceitar o seu Messias. O mal encarnado. Na outra Bíblia diz o diabo encarnado. O diabo, aqui fala o mal encarnado, é o mesmo assunto. O filho do mal, lá diz o filho da perdição. Esta é a apostasia, ou seja, o afastamento do pleno do Criador, o Senhor Jesus Cristo, o mal encarnado. Noutra Bíblia diz o diabo encarnado. Se revelará como Messias tão aguardado pelos judeus, para Israel, e se assentará no terceiro templo. Afirmará que ele é o Jeová encarnado. Esse aí está o engano. O Deus da Bíblia em carne. Ele se colocará acima de todas as religiões, acima de tudo que os homens considerem como sagrado, pois ele se revelará como sendo o próprio Deus e os judeus aceitarão. Aí está a vinda do falso homem do pecado para o judeu, para Israel. Vocês lembrem-se dos meus ensinamentos sobre isto? Paulo falando. Lembrem vocês dos meus ensinamentos sobre isto. Eu lhe ensinei muitas vezes sobre isto. O tempo ainda não chegou, mas chegará. Mas no momento devido, o Messias dos judeus virá. E em seguida, isto, aí Cristo verdadeiro Jesus voltará. Tua igreja não lê isso para você? Não ensina? Ah, mas Jesus está vindo. Tudo bem, mas primeiro este aqui virá. O afastamento da verdade já está acontecendo quando este afastamento for pleno. Então, o anticristo, antipalavra, o anticristo, que a apostasia encarnada se revelará, mas pouco tempo depois, o Senhor Cristo, Jesus Cristo, voltará. Aqui está a verdade. E destruirá com o sopro da sua boca estes falsos. Ele virá crivar os judeus com todo o poder, realizará sinais, maravilhas, para enganar os judeus
e cristão. Está vendo aí? Os judeus e cristãos. Com o intuito de agremiar, palha, revelar os maus e constranger os bons, que serão enganados por pouco tempo. Ele usará todos os métodos para enganar os judeus e os cristãos que rejeitaram o amor da verdade. Mesmo você não prega amor aí, Jesus e tudo? Por que você não vê isso? Rejeito a verdade. Rejeitar o único caminho que poderia salvar. Rejeitarem a verdade, proferir o ego, proferir o eu. O eu. Eu prego o que eu quero, minha igreja é eu que mando. Para com esse ego. Ilusão. Deus enviará o mal encarnado, está escrito lá, na outra Bíblia, com poder sedutor da primeira serpente, a fim de que creiam na mentira. Que coisa tremenda. Revelando assim o Criador, que merecem ser condenados, pois não quiseram a verdade. Tape os ouvidos da verdade, vão tapando. Chegará a hora do juízo. Deus enviará, o verdadeiro virá. Então, este falso Cristo aparecerá primeiro. Aí, o verdadeiro Cristo virá. Mesmo que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. O que está escrito lá? O que está escrito lá? Está escrito assim. Versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno. Eu estou lendo agora a Bíblia antiga nossa. Tradição João Ferreira de Almeida. Lançado no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Na vinda do Senhor, termina a dor dos fiéis, dos que crê, dos que amam a Deus mesmo. Mas veio o juízo para os desobedientes. Versículo 5. Não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, o qual trazendo dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quem foi salvo foi aqueles que ficaram com Noé na arca. Aí está o assunto. É os que ficam que Deus vai salvar, não é os que vai. O dilúvio levou a todos e ficou Noé e a arca e sua família. Deus voltará um dia. O Senhor dos senhores. Não fique acreditando apenas no falso. O Senhor dos senhores voltará um dia.
reservou Noé e sua família que ficaram na arca. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. É muito bom nós examinar a vinda, como vem. O Senhor vem, no dia que Ele vier, haverá a ressurreição dos santos, tudo bem. Os que morreram em Cristo sairão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. A vinda do Senhor, capítulo 3, 2 Pedro, diz o seguinte: eles voluntariamente ignoram isto, versículo 9, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada para a água, por meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e aguardam para o fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Mas você está aqui no versículo. Nós temos que estar no versículo 3, 8. É 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Não há meio para nós, amigos e povos, irmãos e ouvintes, se nós não se humilha, não deixa o ego, não deixa teus movimentos, ensinamentos tortos, você nunca verá isto. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, virá depois que o falso Cristo virá. Depois que o Cristo falso aparecerá. Este falso Cristo fará coisa tremenda. Aí está a mão esquerda de Deus. Porque ele não faz sem a permissão do Cristo vivo. Aí está a esquerda, a mão esquerda de Deus, o lado esquerdo. A direita é a verdade de Deus, direita no sentido que eu falo, espiritual. Então, meus amigos, meus irmãos e ouvintes, nesta vinda deste falso Cristo, ele enganará quase todo o mundo inteiro. Ele enganará muita gente. E diz que deixaram
o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão. Tá vendo, falsos? Que tem interesse no evangelho e faz do evangelho uma empresa. Caboclo, vamos ver onde é que está o evangelho de Cristo. Tendo os olhos cheios de adultérios e não cessarão de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza e filhos da maldição, os quais deixaram o caminho direito e entraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beol, que armou e amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão de sua transgressão, um mudo jumento falando com ele em voz humana, e impediu a loucura do profeta. Você vê essa leitura na tua igreja? Deus, o Cristo vivo, virá sim para restabelecer o seu reino e julgar aqueles que abrem a boca com palavras duras contra a verdade. Então, é tempo de se arrepender e deixar movimentos falsos e ficar com o que Deus disse. Porque onde Deus não falou, é mentira. Deus cumpre o que ele diz. E quando sua palavra é falada por seu profeta verdadeiro, terá o seu cumprimento. O Senhor completa esta palavra a todos, nesta grande manhã. Completa Deus desse sol. Dá-nos força, saúde, coragem, enquanto nós estivermos vivos, para dizer a verdade. Porque não sabemos o dia de amanhã, sabemos que, se o Senhor vier encontrar nós debaixo de uma terra, de lá ele nos tira. Se encontrar nós aqui preparados, minha consciência lavada neste sangue precioso, limpo, amando a todos, como Cristo fez, como Paulo fez, como Pedro fez, teremos a vitória. Minha saudação cristã a todos que me ouvem, todos nesse Paraná, Brasil, Dom Luiz dos Santos Leal, aqui está, dando esse conselho de poder para todos os que me ouvem. Bom dia a todos, meus preciosos amigos e companheiros. Até outro dia.